7 dicas estoicas para controlar suas emoções sob pressão. Estoicismo para o autocontrole. Você já se sentiu dominado por raiva, ansiedade ou medo em momentos de pressão? Se sim, sabe como essas emoções podem obscurecer seu julgamento e dificultar sua capacidade de tomar decisões racionais. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de assumir o controle dessas emoções e agir com mais sabedoria, mesmo nas situações mais desafiadoras? No vídeo de hoje, vamos explorar 7 dicas poderosas do estoicismo para manter o controle emocional sob pressão. O estoicismo, uma filosofia antiga e transformadora, nos ensina como enfrentar os desafios da vida com racionalidade e equilíbrio. Se você quer aprender como manter a calma, superar o estresse e desenvolver autocontrole, este vídeo é para você. Essas práticas são baseadas nos ensinamentos de grandes filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, e são ferramentas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para melhorar seu bem-estar mental e emocional. Respire profundamente, tome decisões mais sábias e transforme cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Aplique essas 7 dicas estoicas e comece a viver com mais equilíbrio, paz e sabedoria. Não deixe suas emoções dominarem. Torne-se o mestre da sua mente. 1. Respire para liberar o estresse. A primeira dica para controlar suas emoções sob pressão é simples, mas extremamente poderosa. Respire profundamente. Parece algo trivial, mas quando estamos em momentos de estresse ou ansiedade, a respiração rápida e superficial é uma resposta natural do corpo. No entanto, essa respiração irregular só tende a agravar a sensação de descontrole e ansiedade. Ao contrário, a respiração profunda nos ajuda a desacelerar o ritmo da mente e, consequentemente, a diminuir o estresse. A ciência por trás disso é simples, mas fascinante. Ao focar na respiração, ativamos o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por relaxar o corpo e a mente. O estoicismo, como filosofia prática, nos ensina que, antes de tentar controlar as emoções, devemos primeiro aprender a controlar o corpo, especialmente em momentos de alta pressão. Os filósofos estoicos compreendiam que a conexão entre corpo e mente é vital, e ao regular a nossa respiração, podemos também regular nossas emoções. A raiva, a ansiedade ou o medo frequentemente nos levam a uma respiração rápida, acelerada, o que nos faz perder a clareza e a razão. Isso nos empurra para uma resposta impulsiva, reativa, que nem sempre é a melhor. No entanto, ao respirar profundamente, damos uma pausa mental crucial, permitindo que a razão se estabeleça, ao invés de sermos governados pelas emoções. Em um momento de raiva ou tensão, em vez de agir sem pensar, o estoicismo nos ensina a dar um passo atrás e respirar profundamente. Isso cria uma sensação imediata de alívio, permitindo que nossa mente se clareie e ganhe o controle da situação. O filósofo estoico Epicteto já dizia que, muitas vezes, a principal coisa que podemos controlar são as nossas reações internas, e a respiração profunda é a ferramenta mais imediata que temos para controlar essas reações. Ao praticar isso, aprendemos a substituir a resposta impulsiva por uma ação ponderada e racional. A próxima vez que sentir que está sendo tomado por uma emoção intensa, pare por um momento e respire profundamente. Respire de maneira controlada. Inspire contando até 4, segure por 4 segundos e expire lentamente, contando até 4 novamente. Ao fazer isso, perceba como as sensações de tensão vão diminuindo e sua mente começa a se clarear. Durante esse processo, mantenha a atenção na sua respiração e sinta seu corpo relaxando. Quando fizer isso, você estará criando uma pausa mental que permite ao seu raciocínio tomar o controle da situação, ao invés de reagir impulsivamente. Essa prática simples e eficaz pode transformar momentos de alta pressão em oportunidades de reflexão e controle emocional. Lembre-se de que, no estoicismo, a verdadeira força não vem de evitar as emoções, mas de aprender a gerenciá-las com sabedoria e autocontrole. Ao praticar essa técnica regularmente, você perceberá que as situações estressantes se tornam cada vez mais fáceis de enfrentar com calma e racionalidade, e não com medo ou ansiedade. 2.
Transforme desafios em oportunidades de crescimento. No estoicismo, os desafios não são obstáculos, eles são oportunidades disfarçadas. Para os antigos filósofos estoicos, como Marco Aurélio, a verdadeira força não estava em evitar os obstáculos, mas em enfrentá-los de frente e usá-los como ferramentas para fortalecer o caráter. Marco Aurélio sabia que a vida nunca seria livre de dificuldades, mas ele também entendia que os obstáculos são, na verdade, o que nos permite crescer e evoluir emocionalmente. Ele acreditava que a capacidade de ver os problemas de uma maneira diferente era o que transformava um desafio em uma oportunidade de aprendizado. Isso significa que não devemos olhar para os desafios como algo a ser temido ou evitado. Ao contrário, devemos vê-los como momentos que podem nos ensinar algo importante sobre nós mesmos. Quando enfrentamos dificuldades, nossa mente é provocada a se adaptar e a crescer. E esse crescimento é o que nos fortalece para enfrentar o que quer que a vida traga. Quando as dificuldades surgem, o que fazemos com elas é o que define a nossa trajetória. Em vez de permitir que os obstáculos nos derrubem, podemos escolher transformá-los em fontes de aprendizado e força. O estoicismo ensina que nossa capacidade de enfrentar a adversidade é diretamente relacionada à nossa habilidade de ver essas dificuldades como lições e não como punições. As dificuldades não são inimigas, mas sim partes do processo de maturação e evolução pessoal. Quando se deparar com um desafio, seja ele uma perda, uma crítica ou uma situação inesperada, não se concentre na frustração. Em vez disso, pergunte a si mesmo: como essa situação pode me ensinar algo novo? Ou, como posso usar isso para me fortalecer? Essa mudança de perspectiva pode fazer toda a diferença. Por exemplo, imagine que você perdeu uma oportunidade importante no trabalho. Em vez de se prender à frustração e ao arrependimento, pergunte: o que posso aprender com essa experiência? Ou, como posso melhorar para a próxima vez? Ao adotar esse olhar de crescimento contínuo, você transforma qualquer desafio em um passo positivo em direção ao seu desenvolvimento pessoal. Essa abordagem não significa ignorar a dor ou a dificuldade da situação, mas sim reconhecer que ela pode ser uma ferramenta poderosa para te ajudar a crescer e evoluir. Cada dificuldade é uma chance de aprender mais sobre si mesmo, de fortalecer seu caráter e de se preparar para o futuro. Além disso, ao reformular os desafios dessa maneira, você diminui o impacto emocional negativo que eles causam, substituindo o medo e a frustração por uma atitude positiva e proativa. Isso é algo que os grandes estoicos, como Sêneca, também defendiam. Os obstáculos nos fortalecem, desde que saibamos como lidar com eles de forma sábia e racional. Quando você começa a ver os desafios como oportunidades de crescimento, você assume o controle da sua própria evolução emocional. Esse processo leva tempo e prática, mas à medida que você aprende a transformar obstáculos em lições, começa a ver a vida de uma maneira totalmente nova, mais resiliente e mais equilibrada. 3. Use a visualização para antecipar e preparar. Uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo é a técnica da visualização negativa. Ao contrário do que muitos pensam, a visualização negativa não é sobre ser pessimista ou se preocupar com o pior. É sobre preparar sua mente para enfrentar qualquer situação inesperada de forma mais equilibrada e racional. O conceito central dessa prática é imaginar os piores cenários possíveis, o que pode parecer contraditório, mas ajuda a reduzir o impacto emocional quando as dificuldades realmente surgem. O grande benefício da visualização negativa é que ela prepara nossa mente para os imprevistos e nos ajuda a enfrentar a adversidade com mais clareza e calma. Quando imaginamos as dificuldades com antecedência, nossa reação emocional ao vivê-las diminui consideravelmente. Em vez de sermos pegos de surpresa, já estamos emocionalmente preparados para lidar com os desafios de forma mais tranquila. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinava que não podemos controlar o que nos acontece, mas sempre temos o controle sobre a nossa reação a esses acontecimentos. Essa prática não é um convite ao pessimismo, mas sim uma forma de desenvolvimento emocional. Ao visualizar o pior cenário, você cria uma sensação de controle, pois, ao se deparar com a adversidade real,
Você já sabe como reagir de maneira racional e calma. Isso nos permite transformar a ansiedade e o medo do desconhecido em claridade mental e ação prática. Por exemplo, se você tem um evento importante chegando, como uma entrevista de trabalho, ao invés de apenas esperar que tudo dê certo, visualize o que pode dar errado. Pense em possíveis falhas ou dificuldades, como não ter uma boa conexão com o entrevistador ou não ter todas as respostas preparadas. Ao se imaginar lidando com essas situações, você está preparando sua mente para o imprevisto, permitindo que sua reação seja mais serena quando essas situações ocorrerem. Antes de qualquer evento importante, pare por alguns minutos e visualize os piores cenários possíveis. Isso não significa que você deva ficar obcecado com as dificuldades, mas sim que você deve se preparar mentalmente para lidar com elas. Pergunte a si mesmo: e se isso não sair como esperado? Como eu reagiria de forma equilibrada? Ao praticar essa técnica, você começa a treinar sua mente para estar mais focada e calma em situações inesperadas. Por exemplo, em um dia normal de trabalho ou estudo, reserve alguns minutos para pensar sobre o que pode dar errado no seu dia. Talvez o trânsito atrapalhe seu horário, ou uma reunião não saia como o planejado. Ao visualizar essas situações, você vai perceber que está mais preparado emocionalmente para lidar com elas de forma eficiente. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e a concentrar nossa energia na forma como reagimos. A visualização negativa, então, não é um ato de negatividade, mas sim de sabedoria e preparação, que permite que você enfrente os desafios com mais autoconfiança e menos ansiedade. 4. Haja com clareza, não por impulso. A impulsividade é uma das grandes inimigas do autocontrole. Quando as emoções estão à flor da pele, nossa tendência é agir sem pensar, tomar decisões rápidas e reagir a situações de maneira automática. Isso pode resultar em decisões que posteriormente nos arrependemos, muitas vezes exacerbando o problema em vez de resolvê-lo. O estoicismo, no entanto, nos ensina que a verdadeira força está em agir com clareza e não por impulso. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por estímulos externos que nos incitam a reagir rapidamente. Seja uma crítica, uma discussão ou um imprevisto, a pressão para tomar decisões imediatas é grande. Mas, como nos lembra Epicteto, a verdadeira sabedoria vem de pausar e refletir antes de agir. O impulso, alimentado pelas emoções do momento, pode nos cegar para as melhores soluções. A clareza, por outro lado, surge quando conseguimos manter a calma, focar no que realmente importa e tomar decisões ponderadas, alinhadas aos nossos valores e objetivos de longo prazo. O estoicismo nos ensina que a razão deve governar nossas ações, não o impulso emocional. Quando nos deixamos levar pelas emoções, como raiva ou medo, podemos prejudicar nossa própria paz interior e tomar decisões que não representam quem realmente somos. Por exemplo, em uma situação de conflito, a raiva pode nos levar a responder agressivamente ou a tomar atitudes impensadas. Porém, se conseguirmos pausar por um momento, respirar profundamente e refletir, nossas respostas serão muito mais racionais e eficazes. Quando você sentir uma onda emocional forte, seja raiva, medo ou frustração, pare por um momento e respire profundamente. Em vez de reagir imediatamente, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: qual é a melhor maneira de responder a essa situação? Pergunte-se: como minha resposta pode refletir a pessoa que eu realmente sou? Como posso agir de forma racional e alinhada aos meus valores? Essa simples pausa de autocontrole pode ser a chave para evitar decisões precipitadas e reações impulsivas. Por exemplo, imagine que você está em uma discussão e começa a se sentir irritado com o que a outra pessoa está dizendo. Em vez de responder imediatamente com uma fala impulsiva, respire fundo e espere alguns segundos. Isso vai permitir que você se distancie da emoção do momento e escolha uma resposta mais ponderada. Lembre-se de que, ao pausar e refletir, você ganha clareza mental e isso aumenta suas chances de tomar uma decisão mais sábia e eficaz. Aplicar essa prática no cotidiano pode ter um impacto profundo em como lidamos com os desafios. Quando passamos a agir com clareza,
e não por impulso, nossas interações se tornam mais positivas e produtivas, e nossa paz interior não é mais comprometida pelas reações automáticas. 5. Mantenha o foco no processo, não no resultado. Quando estamos sob pressão, é fácil nos concentrarmos apenas no resultado final. O que queremos alcançar? Queremos garantir que tudo dê certo. E muitas vezes, isso nos leva a ficar obcecados pelo futuro, com medo de falhar ou de não atender às expectativas. Esse foco no resultado pode gerar ansiedade, medo do fracasso e até nos impedir de agir com clareza e confiança. O estoicismo, porém, nos ensina a focar no processo, não no resultado. A ideia de que devemos nos concentrar no processo e não no resultado final está no coração do ensinamento de Epicteto. Para ele, o controle não está no que acontece fora de nós, mas sim em como reagimos a isso. O resultado de uma ação está muitas vezes fora do nosso controle, mas o processo de como agimos é algo que podemos controlar totalmente. Por exemplo, se você está se preparando para uma apresentação importante, o resultado pode depender de fatores externos, como a reação do público ou o desempenho de outras pessoas, mas o processo está em suas mãos. Como você se prepara, como pratica, como gerencia o estresse durante a apresentação. O foco no processo nos permite tomar as melhores ações possíveis, sem ser consumido pela ansiedade sobre o futuro. O estoicismo nos ensina que agir com virtude e sabedoria no presente é o que importa. Marco Aurélio também refletia sobre a importância de focar no que podemos fazer agora. Ao focarmos no que temos controle, o momento presente, nós encontramos o equilíbrio e a clareza que precisamos para avançar com confiança, sem o peso do medo do futuro ou da cobrança pelo sucesso imediato. Em vez de nos preocuparmos com o que está por vir, podemos nos concentrar em fazer o nosso melhor agora, com sabedoria e propósito. Quando sentir que está sobrecarregado com a pressão de alcançar um objetivo, faça uma pausa e focalize no processo. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora, neste momento, para dar o meu melhor? Ao invés de se preocupar com os resultados, concentre-se no que você pode controlar. As ações, o esforço e a dedicação que você coloca no que está fazendo. Por exemplo, se você está estudando para um exame ou trabalhando em um projeto, ao invés de ficar obcecado com a nota ou com o sucesso final, pergunte-se: estou dando o meu melhor agora? E aproveite o processo de aprendizado ou de desenvolvimento. Esse foco no processo ajuda a diminuir a ansiedade, pois você não se deixa consumir pela preocupação com o futuro. Isso também promove um senso de realização e satisfação, pois você se concentra em fazer o seu melhor a cada passo. A filosofia estoica não nos pede para deixar de lado nossas aspirações, mas sim para entender que o valor da vida está no presente, no momento que estamos vivendo, não apenas no que queremos alcançar no futuro. Ao manter o foco no processo, você aprende a confiar mais no caminho e a liberar a ansiedade sobre os resultados, promovendo uma vida mais equilibrada e com maior bem-estar emocional. Isso, por sua vez, também torna você mais resiliente, pois, ao estar comprometido com o processo, qualquer resultado, seja ele bom ou não, se torna apenas uma parte da jornada. 6. Pratique o desapego de expectativas. Expectativas não atendidas são uma das fontes mais poderosas de sofrimento emocional. O estoicismo nos ensina a libertar-nos das expectativas rígidas, porque quando criamos expectativas altas e específicas, muitas vezes nos decepcionamos quando as coisas não saem como planejado. O problema não está em esperar resultados, mas sim em esperar resultados que estão além do nosso controle. No entanto, ao desapegar das expectativas, conseguimos viver de maneira mais leve e equilibrada, aceitando a vida como ela é. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente falava sobre aceitar a realidade como ela é, sem lutar contra ela. Ele nos ensinava a abrir mão do desejo de controlar tudo, e isso inclui os resultados que esperamos das situações. Quando esperamos que as coisas aconteçam de uma determinada forma e elas não acontecem, isso gera frustração, ansiedade e, muitas vezes, raiva. Ao invés disso, o estoicismo nos convida a aceitar o que vem e a lidar com isso da melhor maneira possível,
sem sofrer por conta das expectativas que não foram atendidas. A verdadeira paz vem de perceber que não podemos controlar os resultados e que a realização não está no que acontece, mas em como reagimos ao que acontece. Por exemplo, quando você trabalha muito duro em um projeto e não recebe o reconhecimento esperado, é fácil se sentir desanimado e frustrado. No entanto, se você se desapegar da expectativa de reconhecimento externo, você começa a perceber que o verdadeiro valor está em fazer o seu melhor, independentemente da recompensa imediata. Sempre que sentir que suas expectativas não estão sendo atendidas, faça uma pausa e questionar-se sobre suas expectativas. Pergunte: por que estou esperando isso? Esse resultado está realmente ao meu alcance? Ou, estou colocando meu valor em algo que está fora do meu controle? A cada vez que você perceber que suas expectativas estão gerando sofrimento, pratique mudar a sua visão. Comece a aceitar o que acontece e, ao invés de se apegar ao que você espera, foque no que você pode controlar: suas reações, atitudes e ações. Por exemplo, se você se empenhou muito em um projeto e o feedback não é o que você esperava, pare e respire profundamente. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? O que eu fiz de bom? Como posso melhorar para o futuro? Ao desapegar da expectativa de ser perfeito ou de agradar os outros, você vai perceber que o processo e o aprendizado são mais importantes do que a validação externa. Essa prática de desapego de expectativas pode ser um verdadeiro caminho para a paz interior. Quando você não espera que as coisas se desenrolem de uma maneira específica, você se torna mais aberto às experiências, mais flexível e, o mais importante, menos propenso a se sentir frustrado ou ansioso. Ao fazer isso regularmente, você vai criar uma mentalidade mais adaptável e resiliente e aprenderá a lidar com qualquer situação com mais serenidade. 7. Desenvolva a paciência para superar desafios. A paciência é uma virtude fundamental no estoicismo, pois nos permite enfrentar os desafios da vida de forma tranquila e com clareza mental. Em um mundo que parece estar sempre acelerado, onde a busca por resultados rápidos e gratificação imediata é uma constante, a paciência nos ensina a suavizar a pressão e agir de forma controlada, sem sermos levados pelo impasse emocional do momento. A paciência estoica não significa esperar passivamente que as coisas aconteçam, mas sim agir com perseverança e serenidade, reconhecendo que nem tudo pode ser controlado de imediato. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que a verdadeira força vem da capacidade de esperar o momento certo para agir, sem ansiedade ou pressa. No entanto, ao contrário do que se pode pensar, esperar com paciência não é um ato de passividade, é um ato de poder. Esse tipo de paciência nos ajuda a ser mais resilientes, pois ao aceitarmos o tempo necessário para que as coisas se desenrolem, nos libertamos do estresse desnecessário e das frustrações que vêm com o desejo de controlar tudo no momento. No estoicismo, a paciência está diretamente relacionada ao conceito de autocontrole. Muitas vezes, queremos resultados rápidos ou temos expectativas que não se concretizam no tempo que gostaríamos. Nesse momento, a paciência nos ensina a aceitar o ritmo da vida sem nos deixar consumir por sentimentos de frustração ou raiva. Ao invés de lutar contra o tempo, aprendemos a fluir com ele e a confiar no processo natural das coisas. Por exemplo, se você está trabalhando em um projeto que parece estar demorando muito para dar frutos, a paciência não significa desistir. Ao contrário, significa continuar trabalhando com diligência e calma, sem apressar as coisas. A paciência nos ensina a ter fé no processo e a entender que, eventualmente, o esforço será recompensado, no seu próprio tempo. Sempre que se sentir ansioso ou impaciente, respire profundamente e reflita sobre o tempo que você está dando à situação. Pergunte-se: este é o momento certo para agir ou devo esperar mais um pouco? Lembre-se de que, no estoicismo, agir no tempo certo é mais importante do que simplesmente agir rapidamente. Quando você sentir o desejo de apressar as coisas, faça uma pausa e pense nas vezes em que, ao esperar, você obteve melhores resultados. Um exemplo disso pode ser quando você está tentando resolver um conflito com alguém. Ao invés de responder impulsivamente, pratique dar um passo atrás e pensar por alguns minutos.
Isso vai te ajudar a aguentar a pressão do momento e agir com mais clareza e sabedoria. A paciência também nos ajuda a ver as situações de forma mais objetiva e com menos carga emocional. Ao aplicar essa virtude no seu dia a dia, você perceberá que situações estressantes tornam-se mais fáceis de lidar, pois a pressa não vai mais guiar suas decisões, mas sim a razão e o tempo certo para agir. Agora que aprendemos como desenvolver a paciência para superar os desafios da vida, prepare-se para o próximo vídeo, onde vamos explorar 9 estratégias simples para desintoxicar sua mente. Neste vídeo, falaremos sobre como aplicar práticas diárias para limpar sua mente do excesso de informações e preocupações, e como isso pode melhorar sua saúde mental e emocional. Não perca, pois isso vai te ajudar a dar um passo grande para um equilíbrio interno duradouro. E aí, o que você achou dessas dicas para manter o controle emocional sob pressão? Se você está pronto para colocar essas práticas em ação e transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar estratégias ainda mais poderosas para ajudar você a desintoxicar sua mente e viver com mais clareza. Compartilhe nos comentários como você tem praticado o autocontrole. E claro, compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que também precisa de mais equilíbrio emocional. Até o próximo! Fique firme e continue no caminho do autodomínio.